Sim Notícias. Oferecimento: Hotel Ibis Style São Mateus, Linhares Online, conectando você e sua empresa ao mundo. E Central de Compras Martins. Fácil comprar, fácil economizar. Olá, minha gente, começando mais uma edição do Sim Notícias. Você vai conferir os principais destaques de Linhares e região nesta quarta-feira. Prefeitos eleitos de 18 municípios da região se reúnem em Linhares para discutir propostas para a saúde. Secretário de Administração de Linhares fala sobre o decreto de emergência por causa da seca no município. Em clima de festa, moradores de Rio Bananal inauguram árvore de Natal em praça pública. 4 pessoas são presas com armas e munições em Linhares. Ainda repercutindo a aprovação das mudanças no regimento interno da Câmara, veja uma entrevista com o vereador Amantino Pereira Paiva contrário à mudança. O vereador José Cardia, do PSD, foi o vereador que votou a favor do projeto. Ele também conversou com nossa reportagem. Hoje também é dia da coluna Agronegócios com Franco Fiorotti. Estas e outras informações agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Prefeitos eleitos de 18 municípios do norte e noroeste do estado se reuniram em Linhares nesta quarta-feira para conhecer o projeto de reorganização da saúde proposto pela Secretaria Estadual de Saúde. A maioria se mostrou otimista com as propostas, mas preocupada com a escassez de recursos. Regionalizar os atendimentos da rede de atenção básica pode soar como alternativa para desafogar hospitais, como é o caso do Hospital Geral de Linhares. A afirmação foi feita pelo secretário estadual de Saúde, Ricardo Oliveira, num encontro com gestores municipais, no Seminário Regional de Planejamento em Saúde 2017-2020. Esse projeto novo, basicamente, é mudar o modelo de atendimento. Esse modelo de atendimento que nós temos hoje não está sendo muito resolutivo. Então, nós estamos propondo aqui um modelo novo, e essa reunião está sendo feita em Linhares, porque exatamente aqui em Linhares tem uma unidade que acabou de ser construída. São 5 unidades no estado que compõem uma rede que nós estamos chamando de Rede Cuidar. Esta aqui, ela vai atender consultas e exames na região central. Mas mais do que consulta e exame, ela vai também ter uma articulação muito importante com a atenção primária de saúde. Por isso é que nós dependemos de um trabalho conjunto entre os prefeitos e a Secretaria de Estado, porque o que nós vamos fazer aqui é mudar radicalmente a forma de atender e promover uma integração muito importante entre a atenção primária e essa atenção especializada de consulta e exame. Nesse seminário foi apresentado o projeto de reorganização da rede de atenção à saúde com enfoque na regionalização dos atendimentos. Para ajudar os prefeitos a gerir saúde, o estado foi dividido em 5 importantes regiões para a construção de uma rede de atendimento que encurte a distância entre a população e os serviços que ela precisa. Significa dizer que um centro de atendimento em Linhares desafogaria o mais importante hospital da cidade e ajudaria no atendimento de municípios, como é o caso de Sooretama, que não conta com uma unidade fixa de saúde. Se você puder fazer de melhor para um atendimento humanizado, um atendimento digno para a população é importante, porque a gente sabe que a população clama por saúde. Todos nós temos consciência que temos menos recursos, mas temos que atender, fazer mais. E a proposta desse encontro é dividirmos nossas atribuições para que todos os cidadãos dos 18 municípios possam ter uma saúde com mais qualidade e, com certeza, com menos custos. O estado foi dividido em regiões: região norte, região sul, região metropolitana e a região central, onde estão Águia Branca, Alto Rio Novo, Aracruz, Baixo Guandu, Colatina, Governador Lindenberg, Ibiraçu, João Neiva, Mantenópolis, Pancas, Rio Bananal, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São Roque do Canaã, Vila Valério, Sooretama e, é claro, a cidade de Linhares. Uma base desse centro já foi construída no município linharense. Fica no bairro Três Barras, num local que ainda depende de melhorias no acesso. O centro de especializações aqui da região de Linhares já está pronto. A previsão de entrega dele é para o mês de janeiro e vai atender a muitos moradores da cidade. O futuro secretário de Saúde de Linhares, Valdir Massucati, afirmou que será importante a investida do governo do estado
para ajudar a pensar diferente neste setor a partir do ano que vem. É um centro que vai trazer um melhor atendimento para todos os usuários dessa região e também iremos discutir a melhoria do atendimento e da saúde de toda essa população. Então é muito importante esse evento na nossa cidade, estamos recebendo todos os prefeitos eleitos aqui e iremos tratar desse planejamento 2017-2020, porque cada vez mais a população demanda mais a saúde, cada vez mais os municípios têm que atender melhor. E esse é o grande desafio da saúde, atender essa demanda cada vez maior e com qualidade melhor. Os primeiros atendimentos que caem no pronto-socorro do maior hospital público do Norte serão feitos numa casa nova, que já tem móveis comprados e que deve ser entregue no mês de janeiro. 4 pessoas foram presas com armas de fogo e munições em Linhares. No bairro Canivete, 2 jovens em uma moto foram parados numa abordagem de rotina e na cintura de um deles foi apreendida uma pistola calibre 380 e munições. O suspeito era procurado pela polícia por tráfico de drogas e homicídio. Já no bairro Aviso, um homem de 32 anos foi preso como suspeito de estar negociando armas na região. Na casa dele, a polícia apreendeu uma garrucha calibre 32 e munições. Também houve a apreensão de um revólver calibre 32 municiado no bairro Interlagos. Um rapaz de 18 anos acabou preso. Você confere agora a coluna Agronegócios com Franco Fiorotti. O Produto Interno Bruto, o PIB, do agronegócio brasileiro cresceu 3,43% nos primeiros 8 meses desse ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. A avaliação é da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, em parceria com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA. No levantamento, tanto o setor agrícola quanto o pecuário tiveram valorização real dos preços, fator que tem sido fundamental para o desempenho positivo do agronegócio esse ano. No mês de agosto, especificamente, o setor agrícola cresceu 0,69% e o pecuário 0,72%, fazendo com que o agronegócio tivesse um crescimento de 0,7% nesse período de agosto. De janeiro a agosto desse ano, em comparação com o mesmo período do ano passado, o desempenho foi positivo em todas as áreas avaliadas pelo estudo. No caso da pecuária, o setor de insumos cresceu 1,03%, o primário 0,8%, o de serviços 0,5% e a indústria 0,37%. Veja agora como fica o tempo nesta quinta-feira em toda a região. A quinta-feira deve ser com tempo fechado, mas apenas com chance de chuvisco em alguns momentos ao longo do dia. Em Linhares, mínima de 21, máxima 30 graus. Colatina, variação entre 19 e 32. São Mateus com mínima de 21 e máxima de 31 graus. Em Vitória, a mínima prevista é de 21 e a máxima 28 graus. A Prefeitura de Linhares divulgou no Diário Oficial do Estado da última segunda-feira o decreto de emergência por conta da longa estiagem no município. O secretário municipal de administração, João Nascimento, explicou o conteúdo desse decreto. Quero explicar que no início do ano já foi expedido um ofício pelo o chefe do Poder Executivo Municipal, onde era relacionado ao abastecimento à população do município de Linhares. Ele não era abrangente para efeitos financeiros. E a partir da resolução do Banco Central, de 2 resoluções do Banco Central, em que houveram a possibilidade de renegociação de dívida, então, dos produtores rurais, evidentemente. Então, assim, houve a necessidade, por parte do governo municipal, a requerimento, inclusive, dos produtores rurais, para uma emissão de um decreto muito mais abrangente, que falava especificamente da possibilidade de renegociação de dívida desses proprietários rurais. Na prática, em linhas gerais, esse decreto, o que ele traz de vantagens, de facilidades para o município num momento como esse, João? O que acontece? O Banco Central, ele expediu as resoluções 4.519 de 2016 e a 4.522, dando uma oportunidade aos estados da federação que estavam passando essa calamidade pública em relação à seca. E aí contemplou o estado do Espírito Santo. O governo do estado do Espírito Santo também emitiu um decreto
nessas circunstâncias, beneficiando aos produtores rurais que pudessem fazer as suas renegociações de dívida junto às instituições financeiras. Como o município de Linhares não tinha feito esse decreto abrangente, então agora, a requerimento, o governo municipal resolveu atender os produtores rurais e assim expediu esse decreto especificamente, dizendo inclusive especificamente que é para abranger as propriedades rurais, os proprietários rurais que têm problemas com a seca e que terão que renegociar suas dívidas. Daqui a pouco, depois do nosso intervalo, em clima de festa, moradores de Rio Bananal inauguram praça iluminada com a grande árvore de Natal. Depois do intervalo, nós já voltamos. Faltando menos de um mês para o Natal, o clima de festa já contagia os moradores de Rio Bananal. A principal praça da cidade está toda decorada, bastante iluminada, e a prefeitura montou uma grande árvore natalina. A decoração tem atraído principalmente as crianças. E não é que o Natal já chegou a Rio Bananal? Ho, ho, ho! Feliz Natal! É a Festa do Natal dos Sonhos, promovido pela Secretaria de Educação e Cultura, que há 4 anos enfeita e dá luz à Praça Luiz Arpini, no centro da cidade. Esse projeto tem um nome, a gente denominou Natal dos Sonhos, porque era um sonho da população de Rio Bananal ver Rio Bananal iluminado. O início do período natalino em Rio Bananal contou com a presença de diversas autoridades e apresentações artísticas. Teve teatro, danças e até coreografia da terceira idade. Essas luzes iluminadas, tudo aí, ficou muito bonito o Rio Bananal. Significa muita coisa, né? Felicidade para todos nós, né? Alegria do povo. Ficou muito bonito, abrilhantou Rio Bananal e trouxe muita gente para conhecer, tanto daqui quanto de fora. A comunidade compareceu em peso para apreciar a belíssima árvore de Natal, o clima de união e paz e também o sorriso das crianças, apaixonadas pelo Papai Noel. Natal para mim é uma lembrança, um presente, nascimento de Jesus. Bom, e no Sinotícias desta quinta-feira você vai ver uma reportagem sobre a procura por produtos de decoração natalina aqui em Linhares. Veja como fechou o dia o mercado do café. Arábica tipo 6, R$ 510 a saca. Arábica 7, R$ 464. Conilon tipo 7 fechou valendo R$ 460 a saca. Repercutindo a aprovação da mudança no regimento interno da Câmara de Vereadores de Linhares, nós ouvimos o vereador José Cardia, do PSD, um dos parlamentares favoráveis à mudança. Quero deixar bem claro que eu não só votei, a proposta é minha. Eu tive nesse período de vereança agora, depois que eu saí da presidência, eu notei da dificuldade que nós tínhamos, vereadores, com tão pouco número de vereadores, ter só 2 comissões. Explico. Cada comissão tem 3 membros. Um membro, o relator e o presidente. Se nós temos 2 comissões só, e o prefeito tem a maioria, como é o caso desse mandato, o prefeito tinha maioria. Ora, com a maioria na mão, ele escolhia o presidente, o relator e o membro de cada uma das 2 comissões. E mais a mesa diretora. Então, a Câmara Municipal fica na mão do prefeito. Como permaneceu o mesmo número de vereadores, o que nós fizemos? Passamos a pedir 4 comissões em vez de 2. Nós dividimos as 2. Tinha comissão que tinha 9 coisas, 10 coisas para cuidar. Então, nós dividimos. Então, o prefeito que assumir agora, o prefeito que vai assumir, ele vai ter o problema que todos os vereadores vão participar de comissões. Então, o que é presidente numa comissão não pode ser presidente nas outras comissões. Então, automaticamente, todos os vereadores vão ter que trabalhar, porque hoje nós temos alguns vereadores que não trabalham, como é o meu caso, que eu não trabalho em comissões, porque o prefeito, por ter a maioria, nos tira das comissões. Agora vai ser impossível. Então, na visão do senhor, com mais comissões, os vereadores terão mais autonomia? Mais autonomia e terão de trabalhar mais.
terão de trabalhar realmente, terão de ir lá, frequentar, porque senão só trabalha um grupo de vereadores na comissão, que são os vereadores ligados ao prefeito. Agora não, os vereadores ligados ao prefeito e os vereadores que estiverem na oposição vão ser obrigados durante a semana a trabalhar em comissões. Pois é, logo depois do intervalo você confere uma entrevista com o vereador Amantino Pereira Paiva, do PMDB. Ele votou contrário a essas mudanças no regimento interno da Câmara e justifica o motivo do seu voto. Depois do intervalo, nós já voltamos. Bom, nós comentamos no Sim Notícias desta terça-feira a mudança, a votação de algumas emendas no projeto que muda o regimento interno da Câmara de Vereadores de Linhares. Foram 8 votos a 5 pela aprovação dessas emendas, a mudança do regimento. São várias mudanças no funcionamento da casa. Ao meu lado, um dos vereadores que foram contrários à aprovação desse projeto, votaram não pelo projeto, o vereador Amantino Pereira Paiva, do PMDB. Tudo bem, doutor Amantino? Tudo bem. Mais uma vez aqui com você, agradeço pela oportunidade. Tá certo. Doutor Amantino, além do senhor, os vereadores Renato Rangel, Joel Celestrini, o Fabrício Lopes e também o Zeca Corrêa votaram contra esse projeto de mudança no regimento. Por que o senhor foi contrário a essas emendas? A verdade é que, no final dessa maioria que sempre apoiou o atual prefeito, que foi fracassado, eles deviam, e como eu recomendei lá, até pedi, apelei, para que eles se colocassem na situação hoje de derrotados. E eles estão usando isso, os últimos minutos aí de maioria, para fazer o que bem entende, não em favor da população, mas para criar dificuldade para a próxima gestão, tanto da Prefeitura como da Câmara. Pois é, nós inclusive convidamos o autor da maior parte dessas propostas, dessas emendas, o vereador Stefano Silotti. Ele ficou de nos retornar, não deu retorno, mas enfim, o espaço continua aberto para o vereador justificar aí as emendas na mudança. Agora, é uma mudança que mexe com toda a estrutura de funcionamento da Câmara, inclusive com a criação de novas comissões permanentes, doutor Amantino? Exatamente. O interessante de tudo isso foi o oportunismo. Aproveitando aí, como disse, a maioria que eles possuem hoje, e muitos fatores ali envolvem questões da próxima gestão, que deviam deixar para os vereadores que estão sendo eleitos, isso é até uma falta de respeito com a manifestação da população através do voto. Quem perdeu a eleição, ou quem não disputou, ou quem sentiu-se que está na minoria, que se ficará na minoria, tentando mudar. Pois é. E exatamente pessoas que participaram ativamente, foram responsáveis pelo fracasso do governo que está se encerrando. Então eles deviam se colocar no lugar, ter humildade, bom senso, porque respeitando. Por que não quiseram isso antes? Por que não fizeram essas mudanças antes? Isso que eu ia já que era uma maioria. Esse projeto já estava lá já há algum tempo, há pelo menos um ano, Por que foi votado muito rapidamente, em 2 turnos? Finalmente as emendas mesmo mais impactantes foram apresentadas praticamente na última sessão, sem tempo até. Hoje nós não sabemos ainda, não temos nem sequer conhecimento de tudo que se mudou, enquanto isso não for finalizado lá para uma análise. Então, mas é exatamente isso. O objetivo é que a oposição tenha um espaço mais importante no futuro da Câmara Municipal. Isso, eu acredito que não é para favorecer a futura gestão. Tudo indica que é para criar dificuldades. Era isso que eu ia perguntar. Você acha que o senhor considera isso uma manobra para dificultar o trabalho do prefeito eleito? Exatamente o que está sendo feito. Não só nesse aspecto, mas também em outros projetos que têm sido votados. Então, situações que, enquanto estavam no poder, enquanto durava, ainda está no poder, ainda dura esse mandato atual, que termina em um mês, não tiveram, ao contrário, não quiseram nenhuma modificação, porque queriam facilitar como fizeram com o atual gestor, que foi totalmente fracassado. Por que agora querem mudar? Para criar dificuldades, como se diz aí, para vender facilidades. Agora, doutor Amantino, que vantagens teria uma situação dessa, como o senhor disse, faltando menos de um mês, ou um mês praticamente para o fim dessa legislatura? Nenhuma, a não ser próprio, interesse próprio. Querem marcar o espaço, querem continuar tendo um espaço de relevância. E esse espaço na política, quando é usado para o bem da população, que esse é o objetivo da política,
ele é interessante, mas não se vê nessas mudanças nada que interessa a população diretamente. Pois é. E só o grupo político, Da última que vez hoje o senhor... está em maioria no poder. Da última vez que o senhor esteve aqui conversando conosco, o senhor falava, né, e outros vereadores eleitos também falavam da importância que a Câmara vai ter de trabalhar em consonância e harmonia com o futuro prefeito em função das dificuldades que o município vai enfrentar, né? O senhor acha que isso, a mudança, por exemplo, de maioria absoluta para qualificada, ou seja, dependendo de mais um voto de vereadores para aprovação ou não de projetos, isso pode dificultar o trabalho do prefeito eleito? Sim, porque e o objetivo implícito é esse, é você criar condições para negociações. Né? Aquela história do eu quero ter o meu espaço, eu quero ser ouvido. Eu acho que é importante quando trata-se de ouvir para o bem. O senhor acha que isso é uma forma de negociar lá na frente? Exatamente, não é outra, né? Porque vai precisar de mim, vai ter que passar por mim, ou vai ter que... Né? E essas negociatas nós presenciamos no que aconteceu aí com o fracasso de Linhares. Como eu digo que essa maioria hoje que ainda impera na Câmara, ela tem responsabilidade pelo fracasso da administrativa de Linhares. Né? Porque se ela agisse com rigor, né, usar para o bem da população, né, evitando votar projetos que, sabiamente, criariam dificuldade para a população, se fosse usado para o bem, seria bem-vindo. Né? Mas, infelizmente, o que percebemos é que é o interesse de querer, né, de certa forma, influenciar nas decisões do município. Pois é, nós ouvimos também o vereador José Cardi, que foi contrário aliás, que foi votou a favor da votação desse projeto. Ele argumentando, por exemplo, com relação às comissões, doutora Mantino, de que apenas 2 comissões permanentes na Câmara faz com que o prefeito praticamente manda na Câmara. O senhor concorda com isso? Eu acho que não, porque a população, eu acredito que as escolhas sejam de pessoas de bem, que tenham compromisso com a população de Linhares. Então, eu não vejo, tá? Eu não vejo isso não. Eu acho que todos têm que ter a dignidade de votar favorável àquilo que interessa a população e o município e contrário àquilo que prejudica os interesses da comunidade. Então, o prefeito, a questão de mandar ou coisa, isso exatamente, isso é para criar condições para negociação. Infelizmente, é isso que enxergamos. Tá certo. Quero agradecer aqui a presença do doutor Amantino Pereira Paiva. O que o senhor espera agora nesses dias finais aí, né? A gente já vive um processo de transição também para a Câmara, até para a eleição da nova mesa de diretores. O senhor acha que isso pode trazer um ingrediente assim que pode até prejudicar a escolha dos novos membros, pode tumultuar o ambiente? O que nós temos percebido são manobras de todo tipo, né? Exatamente porque, aproveitando uma maioria que tem hoje, né, de criar algumas dificuldades, ou tentar votar situações que não favorecem nada, né? É um bom andamento da próxima, em todos os aspectos, da futura gestão, tanto da Prefeitura como da Câmara. Entristece porque a população precisa de tanto apoio, eu acho que nós devemos respeitar, sabendo que a situação que vive o país, que a Prefeitura, o prefeito foi eleito com a grande maioria aí, ele tem que deixar ele desenvolver os seus projetos, sem pressão, né? Nós temos que deixar que ele, exatamente aquilo que a população quis, escolher o prefeito para gerir os destinos do município, não criar entraves para dificultar essa gestão. Ok, doutora Mantino, obrigado mais uma vez pela sua presença, viu? Eu te agradeço e estarei sempre à disposição. Muito obrigado. Tá certo. Minha gente, assim nós vamos encerrando essa edição do Cine Notícias. Você participe conosco sempre, deixando sua mensagem no nosso canal no facebook.com/TVC Linhares, revendo esta entrevista, todo o nosso conteúdo lá no nosso canal direto no YouTube e falando conosco no telefone que está aí, 3373-2000. Obrigado pela audiência, até a nossa próxima edição. Cine Notícias, Linhares se vê aqui.